A guerra civil em Angola travou o desenvolvimento econômico do país, afugentou os investidores estrangeiros, destruiu empreendimentos nacionais, criou um clima de insegurança e instabilidade política. Por isso, em 2002, no final da Guerra Civil, a taxa de desemprego em Angola rondava nos expressivos 48%. Após os acordos do Luena, de 4 de abril do mesmo ano, em que os irmãos angolanos finalmente decidiram e acordaram caminhar juntos em paz e harmonia para juntos construírem uma Angola próspera e com estabilidade política e econômica, o fomento ao empreendedorismo local, a entrada do investimento estrangeiro no país e o alto movimento de reconstrução nacional provocaram a redução considerável da taxa de desemprego. Por exemplo, em 2004 baixou para 29,8%, 2008 para 25%. O país estava em franco crescimento econômico e a tendência do aumento de empregos foi continuando. Em 2015, a taxa de desemprego baixou para 20%. Essa tendência de crescimento econômico foi travada pela crise econômica que o país enfrenta. Houve recessão econômica de 2014, isto é, a economia nacional recuava ano após ano até 2022. Fatores como a baixa do preço do petróleo no mercado internacional, a escassez de divisas no mercado financeiro nacional e, mais tarde, a pandemia do novo coronavírus levaram à falência várias empresas, provocando a subida da inflação e o encarecimento dos produtos, principalmente os importados. Neste cenário difícil para a economia nacional, a taxa de desemprego subiu para 34% em 2020. Já no quarto trimestre de 2022, com a subida do preço do petróleo e a tendência da recuperação da economia nacional, o desemprego em Angola fixou-se nos 29,6%. Sendo o trabalho um direito fundamental e um dever de todos, quem é o culpado pelo desemprego em Angola que causa vários problemas econômicos e sociais? Olá, seja bem-vindo ao canal Mais Direito, que aborda assuntos jurídicos de forma simples e objetiva. Eu sou Fernando Gissing e neste vídeo irei apresentá-lo 5 fatores que estão por trás do desemprego em Angola e colocam obstáculos no acesso ao direito ao trabalho constitucionalmente consagrado. Antes de citarmos os 5 fatores, é necessário lembrarmos que o desemprego é a situação em que se encontram as pessoas que estão fisicamente, mentalmente e legalmente aptas para trabalhar, procuram por emprego, mas não encontram. As pessoas que se encontram nessa situação fazem parte da população economicamente ativa e possuem idades entre 14 a 64 anos. O desempregado é aquele que está disposto e apto para trabalhar, mas não encontra espaço no mercado de trabalho e é economicamente dependente de outrem porque não possui uma fonte de renda própria. No cálculo do número de desempregados não se incluem os estudantes e os trabalhadores por conta própria. No caso dos estudantes, estes têm uma ocupação que na maioria das vezes os impede de trabalhar. E no caso dos trabalhadores por conta própria, entende-se que estes já estão incluídos no mercado de emprego, por conta das atividades econômicas que eles exercem. O primeiro fator causador de desemprego é a crise econômica nacional ou internacional. Há crise econômica quando há recuos nas atividades econômicas, podendo verificar-se uma diminuição considerável nos produtos e serviços que são colocados no mercado pelas empresas ou uma redução considerável no consumo dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. Durante a crise econômica, pode haver queda na demanda, ou seja, uma redução considerável na procura pelos produtos e serviços no mercado, devido à queda do poder de compra das famílias. A baixa da procura reduz os lucros das empresas. Quando as empresas veem os seus lucros reduzidos, tendem a baixar os custos de produção dos produtos colocados no mercado. Na redução dos custos de produção, pode verificar-se despedimentos ou demissões de trabalhadores, aumentando assim a taxa de desemprego. As crises econômicas são normais e naturais para o sistema capitalista e trazem consigo lições importantes para gestores públicos e privados, bem como para o povo em geral,
de modo que se possam evitar erros nos tempos futuros. Entretanto, elas podem ser previstas, estudadas e evitadas algumas vezes. Causam problemas e consequências econômicas muito graves, como, por exemplo, a redução das receitas públicas, o aumento da dívida pública, a desvalorização da moeda, o aumento da pobreza, a subida da taxa de juros, a falência de várias empresas e o aumento do desemprego. Existem vários fatores que podem causar crises econômicas e estes podem estar ou não sob o controle ou no alcance dos governos nacionais. No caso das crises internacionais, que podem ser causadas, por exemplo, pelas pandemias, guerra ou retração no mercado internacional, raramente podem ser evitadas pelos governos nacionais, cabendo a eles apenas o combate ou a redução dos seus efeitos na economia do país. Neste caso, os países que melhor se preparam para as crises econômicas podem ser menos afetados, ou pelo menos podem ver as suas economias recuperarem muito mais rapidamente. E os países menos preparados sofrem muito mais e recuperam muito lentamente da crise. Além das crises internacionais, que resultam de problemas econômicos que afetam vários países, há também a crise nacional, que afeta apenas um país. Isto pode ocorrer, por exemplo, devido às crises políticas internas, às guerras civis, às catástrofes naturais ou também por causa da má gestão da economia ou das finanças pelo governo nacional. No caso de ocorrerem catástrofes naturais que podem causar a seca, a fome, a destruição de infraestruturas por terremotos, chuvas torrenciais, ciclones, vulcões e outros, não se pode culpabilizar o governo pela crise resultante destes fenômenos. Porém, a crise pode ser provocada por conflitos políticos internos, pela má gestão dos recursos públicos ou mesmo por guerras civis. A culpa pode ser atribuída ao governo no caso da má gestão ou também por causa da instabilidade política interna. Conforme o artigo 21, a linha D e a linha E da Constituição angolana, a promoção do bem-estar social, a elevação da qualidade de vida do povo angolano, o apoio ou a assistência dos grupos populacionais mais desfavorecidos e a promoção da erradicação da pobreza são, entre outras, as tarefas fundamentais do Estado. Deste modo, para que estas tarefas sejam realizadas, é necessário que haja um combate cerrado contra o desemprego e o direito ao trabalho seja devidamente respeitado. A crise econômica leva muitas pessoas ao desemprego. As pessoas desempregadas não têm nenhuma fonte de rendimento e enfrentam muitas dificuldades financeiras. Assim, proteger as empresas das crises econômicas, adotar medidas econômicas que possam facilitar a diversificação da economia, evitar conflitos políticos buscando sempre a via do diálogo, promover o espírito de harmonia e paz social, devem ser, a todo tempo, medidas a serem adotadas para que as crises econômicas sejam evitadas e, assim, mais empregos sejam mantidos e criados. O segundo fator causador do desemprego é o aumento desproporcional da população economicamente ativa face ao número de empregos gerados pela economia. A melhoria da qualidade de vida da população, a evolução da medicina, a alta taxa de natalidade, a redução da taxa de mortalidade, o combate às guerras e aos conflitos sociais são os principais fatores que contribuem para o crescimento populacional. Esta subida do número de pessoas também pode provocar consequências socioeconômicas, tais como a escassez de alimentos e de água potável, problemas ambientais, o aumento da desigualdade social, o desemprego e a pobreza, se o crescimento populacional não for proporcional ao crescimento econômico. Hoje, em 2023, havendo estabilidade política, melhores condições alimentares, de saúde e de segurança, comparativamente à situação de guerra, a população ultrapassa os 30 milhões de habitantes. Nestes dados, é fácil notar que há um crescimento expressivo da população angolana e esta tendência poderá aumentar caso sejam melhoradas as condições de vida da população.
Este aumento populacional, além de incrementar a população economicamente ativa, isto é, fazer subir o número de pessoas dispostas ou disponíveis a trabalhar, pode aumentar a taxa de desemprego caso a economia não esteja preparada para criar novos empregos suficientes. Assim, o crescimento populacional do país deverá ser proporcional ao crescimento econômico. Caso houver desproporcionalidade entre o aumento da população economicamente ativa e o crescimento da economia, irá aumentar a taxa de desemprego. No caso de Angola, houve o aumento da população em geral e da população economicamente ativa em especial, mas houve retração na economia, perda de empregos e falências de várias empresas. Neste contexto, o aumento da população economicamente ativa provocou a subida da taxa de desemprego. O artigo 91, número 1, diz-nos que o Estado coordena, regula e fomenta o desenvolvimento nacional com base num sistema de planeamento. Neste caso, o planeamento da economia deve prever o crescimento populacional por forma a ser garantido o desenvolvimento harmonioso do país. O artigo 76 da Constituição diz que o trabalho é um direito e um dever de todos. Isto quer dizer que, independentemente de haver ou não um crescimento rápido da população, a todos deve ser garantido este direito, pois, nos termos da linha A do número 3 do mesmo artigo, ao Estado cabe promover a implementação de políticas de emprego e, contudo, o número 1 do artigo 23 estabelece a igualdade de todos perante a Constituição e a lei. Assim, apesar do aumento da população economicamente ativa, deve haver igualdade de oportunidade e o acesso ao trabalho deve ser devidamente assegurado a todos. O terceiro fator causador do desemprego é a débil implementação das políticas econômicas geradoras de empregos. O Estado não tem capacidade de empregar todos, mas a ele cabe a responsabilidade de promover a implementação de políticas de emprego, nos termos do número 3, a linha A da Constituição. Os investimentos públicos feitos pelo governo devem estar sempre virados para a melhoria da qualidade de vida do povo e para a criação de novos empregos, principalmente para os jovens. As políticas econômicas geradoras de emprego devem ser sempre levadas a sério, pois o desemprego, além da pobreza, traz consigo vários males à sociedade, como a delinquência juvenil, a prostituição, crises depressivas ou até mesmo o suicídio. Políticas como o investimento na construção de infraestruturas públicas, o fomento ao crédito à economia, os incentivos fiscais, a desburocratização na criação e legalização das empresas, a regulação eficaz do mercado financeiro, a proteção das empresas face às crises econômicas são importantes para a dinamização da economia nacional e, consequentemente, a criação de novos empregos. Porém, para que essas políticas econômicas possam ser efetivadas e produzam efeitos concretos na economia, é necessário que haja rigor na gestão dos recursos públicos. Se houver uma gestão danosa do patrimônio público, por exemplo, muitos investimentos que poderiam ser geradores de emprego não poderão ser feitos e, por conseguinte, muitos empregos deixarão de ser criados. O desvio dos recursos públicos em Angola criaram muitas debilidades no investimento público e isto retardou o desenvolvimento do país e contribuiu para o aumento da taxa de desemprego. O quarto fator é a falta de qualificação profissional. Em muitos casos, a falta de preparação por meio da formação profissional adequada tem sido um impedimento muito sério na tentativa de entrada ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho é bastante competitivo. Os testes de admissão, principalmente no setor público, têm causado aos candidatos muitas dificuldades. Primeiro, devido ao número exíguo de vagas face ao número de candidatos. Segundo, algumas vezes, por causa das questões complexas propostas para avaliação. Neste contexto, a formação profissional da excelência tem sido um diferencial muito importante. Angola ainda tem um elevado número de pessoas não alfabetizadas e, devido a esta condição, não tem acesso a empregos bem remunerados. Por causa da falta de qualificação profissional, não raras vezes, algumas delas ficam sem trabalho por não saberem ler. A qualificação profissional é um dever de cada um, mas cabe ao Estado garantir o acesso à formação profissional e o acesso ao primeiro emprego,
principalmente para os jovens, conforme o artigo 81 da Constituição. A falta de profissionais qualificados em determinadas áreas, por exemplo, leva a que sejam contratados profissionais estrangeiros para ocuparem determinadas vagas de emprego. Esta situação poderá ser mudada caso haja um investimento sério na formação e na qualificação e capacitação contínua dos profissionais nacionais. Assim, é fundamental que sejam implementados de forma contínua programas de formação e de qualificação profissional, principalmente dos jovens, e seja criado um mercado de trabalho capaz de absorvê-los, de modo que seja reduzida progressivamente a taxa de desemprego no país e garantindo-se, assim, o acesso ao direito ao trabalho para muitos angolanos. O quinto e último fator é a automação da mão de obra. A história diz-nos que uma das causas da abolição do tráfico de escravos foi a invenção da máquina, resultante da Revolução Industrial. Com a invenção de equipamentos capazes de realizar os trabalhos que anteriormente eram feitos por escravos, e em menor tempo e com maior qualidade, surgiu o desinteresse pela aquisição de escravos, e o negócio da venda e da exploração de seres humanos foi perdendo o interesse dos colonizadores. Nos dias atuais, há uma tendência parecida. As invenções tecnológicas estão a criar linhas de produção automatizadas. Há cada vez menos a necessidade da inclusão da força e da inteligência humana na produção das empresas. Os empresários estão optando pela utilização de máquinas em vez de celebrarem contratos de trabalho com os seres humanos, pois as máquinas são mais rápidas, não precisam de salários, também não precisam de férias, evitam erros no processo de produção, não correm risco de vida nem de saúde e oferecem melhor resistência na execução das tarefas. A automação da mão de obra, isto é, a inclusão de linhas de produção automatizadas nas fábricas, principalmente, apesar de ser um importante avanço tecnológico, causa sérios problemas para os trabalhadores, pois as empresas precisarão cada vez menos de trabalhadores e também poderão contratar, de preferência, trabalhadores qualificados, capacitados para comandarem as máquinas. A primeira consequência é a perda de espaço no mercado de trabalho por parte dos trabalhadores menos qualificados, que não estão preparados a lidar com as novas tecnologias, e isto aumenta a taxa de desemprego. A segunda consequência é a redução de trabalhadores nas empresas, pois, em vez de uma equipa inteira de trabalho, por exemplo, será apenas necessário contratar um profissional para programar as máquinas. A automação da mão de obra é uma tendência da evolução científica e fará parte, cada vez mais, das nossas vidas, à medida em que o tempo passa, pois a tendência dos empresários é reduzir os custos e maximizar os lucros. Por isso, é necessário que os jovens invistam em profissões do futuro que muito dificilmente sejam afetadas ou eliminadas pela linha de produção automatizada ou pela utilização de robôs. Para terminar, é necessário referirmos que não é suficiente garantir o direito ao trabalho para todos. É necessário que também seja assegurada a justa remuneração, o descanso, a proteção, a higiene e a segurança no local de trabalho. Boa parte dos empregados em Angola não beneficiam destes direitos previstos no número 2 do artigo 76 da Constituição. Por isso, a garantia destes direitos a todos os trabalhadores é um grande desafio. Relativamente à questão dos culpados pela alta taxa de desemprego em Angola, notamos que o fenômeno socioeconômico do desemprego resulta da combinação de vários fatores, que podem ser evitados ou atenuados se houver sempre rigor na implementação das políticas públicas. Curta, compartilhe, inscreva-te no canal. Até o próximo vídeo. Estamos juntos!